Se você entrar numa canoa furada, você vai desembarcar num céu furado, num céu errado. Então, Mas você acredita mesmo que a sinceridade salva a pessoa? a sinceridade é a própria religião de Cristo. A pessoa que é sincera, mas está enganada, ela está sinceramente enganada, né? Se você... Então ela está acreditando no engano, mas ela é sincera. Tá, tudo bem, vamos lá. Essa pessoa é salva? Eu não sei quem, eu nunca ouvi dizer, e olha, eu sou adventista desde que eu me conheço por gente, desde os 4 anos de idade, mas eu nunca vi em nenhum sermão qualquer pastor ou ancião ou qualquer tipo de pregador que seja falar que pessoas de outras igrejas não são nossos irmãos. Eu nunca ouvi isso. Ué, e a Babilônia é quem? Então, uma coisa é ser Babilônia, outra coisa é dizer que eles não são nossos irmãos. O que é a Babilônia no Isso. Adventismo? Babilônia nada mais é... É um movimento religioso. Sim, é um movimento religioso. Das igrejas. É o movimento que vai fazer com que, no futuro próximo, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus sejam perseguidos, sejam proibidos de comprar, sejam proibidos de vender. Me corrija se eu estiver errado. Isso é Babilônia. No Adventismo, a Babilônia não vai surgir. Ela existe, Já desde o século I. É o Porque império já da tem- religião falsa. Então Já o império tem já da esse religião movimento. falsa, da qual faz parte as igrejas, menos a remanescente. Não é essa a ideia do Adventismo? Então, é porque assim, ó, vamos lá. Deixa eu... Aqui, ó. Eu vou anotar aqui. Posso responder as anteriores ou o senhor quer que eu já vá para essa? Não, à vontade. Porque assim, é que você está falando uma coisa que não é a posição do Adventismo. É porque, tipo não, eu assim, estou falando que eu experimentei desde quando eu me conheço por gente. Eu já fui em várias igrejas de vários estados diferentes. Eu nunca ouvi nenhum pregador falar que pessoas de outras igrejas não são nossos irmãos. E por Então que vamos lá, aí? se eu quiser fazer parte da sua igreja, onde você é líder, agora, Sim. lá, eu posso ter algum cargo sem ser batizado? Então, não. E por que eu tenho que ser batizado? Porque- Se Não vai eu ser sou irmão. você não vai nem ser membro da igreja. Então por que eu tenho que ser batizado se você me considera irmão? Então, é porque assim, ó, tudo é um processo. Por exemplo, vamos dizer que você... uma coisa é você, assim, dar autoridade para que alguém que você não conhece fazer coisas que pode ou não... Porque, Então, por exemplo, que se modéstia você- à parte, Mas- eu sou bem conhecido. Sim. Eu sou bastante conhecido. Sim. Provavelmente os irmãos da sua igreja me conhecem. Sim, Então, claro. se eu for para lá, eu não estou falando alguém que ninguém conhece. Se eu Sim. for para lá e falar, quero ser dessa igreja, todo mundo conhece meu testemunho. Você Vai ter pode que ser da guardar o igreja, sábado, mas e você aí vai. pode... Se eu quiser, eu Sim. posso ser obreiro lá sem me batizar? Então, sem se batizar, não. Por quê? Porque você não me considera irmão. Não. Entende? Nem Então, membro, nem então membro, essa é a sim. questão. Acho que seria mais fácil você falar assim, não, nós não consideramos irmãos por causa disso, disso, disso. Mas aí você está dizendo que considera irmãos, você considera que é tudo salvo, tudo é tudo irmão, não sei o quê. Só que na vida real não é Tá, assim, então né? vamos dizer uma coisa então. Por Então, vamos lá. exemplo, os dízimos, eles é para pagar obreiros e pastores, isso em todas as igrejas. O senhor entregaria o dízimo da sua igreja para uma pessoa qualquer que acabou de entrar ali? Não, mas não tem... Claro Se que ele não. foi- Se ele foi Claro nomeado que não. pela igreja, sim, Claro independente que de não. quem seja. O senhor É. não vai fazer isso, porque assim, a pessoa não tem, tipo... Não é algo... Existe uma organização, não é assim, Sim. qualquer pessoa que entrar lá, Everton. você vai Então, mas dar essa essas pessoa não precisa ser coisas. batizada. Olha É só. porque eu não a conheço, mas Everton. se ela congregar com a gente, não sei o quê, tá tudo bem. Não, e você Não, não mas pode, assim- não é Então vamos lá, eu questão não estou de no um debate. cargo. Vamos lá, Joaquim, pode falar. Não é uma questão nem de um cargo, Everton. Ele não pode nem ser membro da igreja. Então, para ele ser membro da tem que igreja, batizar. tem que ser para ele ser batizado, quê? ele tem que guardar o sábado. Para Sim. ele ser batizado, ele tem que crer no espírito de E profecia. o que Ou são não, essas ou não, coisas? ou não. Sim. E Tem o que crer em Ellen White? Tem. E Porque, no assim, ó, cristianismo, tem que crer em Ellen White? No cristianismo, tem então, que crer. Vamos lá. É porque assim, No se eu não cristianismo, responder um responde por pra um, gente. vai ficar muita coisa Tá sem bom, estar só essa respondido. pergunta. No cristianismo, tem que crer em Ellen White para ser salvo? Nos escritos de Ellen White? Eu já disse que depende. Depende do quê? Por exemplo, se eu creio que ela é uma profetisa verdadeira, eu Eu preciso. não creio. Eu tenho certeza que ela não é. Não, ok. Então eu não posso fazer parte da igreja adventista. Eu posso crer em Cristo. Pra ser eu posso membro, crer na Bíblia. assim, pra mas ter- se eu não crer em Ellen White, eu não sou um cristão. Porque, por exemplo, se você não crê nas nossas doutrinas,
e você subir no púlpito para pregar, você vai pregar contra as nossas doutrinas. Independente de eu pregar ou não. Eu quero saber para eu ser membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você tem que crer nas nossas doutrinas. Se eu não acreditar em Ellen White, eu não posso ser um cristão. Não pode ser. E aqueles que morreram, então, que nem conheceram Ellen White, como é que fica? Então, mas é o que eu estou falando para você. Como é que a fica? questão da salvação... Antes de Ellen White existir, não tinha cristãos? Vamos lá. Tá, vamos lá, então. Então, assim, ó, eu acho que eu respondi a questão de não ser irmãos. Somos irmãos. Só que, assim, existem coisas que não... Por exemplo, existem coisas que você precisa conquistar. Entendeu? O direito. Por exemplo, se você faz uma faculdade de teologia, você conquistou o direito de ser um pastor e, através disso, receber a remuneração, e todo pastor precisa, de fato, ser remunerado, certo? Porque ele vive disso, você conquistou o direito. Se você não crê nas nossas doutrinas, você não conquistou o direito para subir no púlpito e pregar. Mas ele não falou de subir no púlpito. É porque qualquer membro da nossa igreja... Então, mas aí que tá, qualquer membro pode pregar nas nossas igrejas. E se você for membro, você vai poder pregar, entendeu? Mas se você não crê nas nossas doutrinas e você subir lá para pregar, você vai pregar contra as nossas doutrinas. Então é só uma questão de organização. Então vocês não consideram como irmãos. Claro que são irmãos. Porque senão você fazia, senão não precisava passar pelo batismo, era só falar assim, ó, vamos lá. Você vai por exemplo, um membro da igreja do Joaquim sai da igreja do Joaquim e vem para minha igreja. Sai da igreja que eu pastorei e vai para a igreja dele. Sim. Ele vai batizar de novo? Não vai. Eu vou batizar ele de novo? Não. Ele pode participar de uma classe lá de integração. Ó, aqui é por eleição que os cargos são feitos, aqui não sei o que lá. Mas não tem, então, não tem que batizar a pessoa. Vamos por partes. Ok, você está falando de batismo. Paulo, ele encontrou pessoas que receberam a pregação de João Batista, certo? E aí perguntou para eles, vocês receberam já o Espírito Santo de Deus? Eles falaram, mas nós nem ouviu falar que existe o Espírito Santo de Deus. E eles não conheciam a respeito de Jesus. Aí Paulo pregou para eles, certo? Eles aceitaram Cristo como o Messias, eles entenderam sobre o Espírito Santo e eles foram batizados de novo. Isso está na Bíblia, claro. Entendeu? Então, assim, questão de batizar de novo, isso é bíblico, certo? Então, assim, porque o batismo significa o quê? Um compromisso. Então, entendeu? Batismo, se você tem um compromisso com as doutrinas da igreja... Um compromisso de crer que Jesus é o teu Salvador. Que farei para ser salvo? Jesus disse, guarda os mandamentos. Ele disse, tudo isso eu tenho feito. Sim. E aí Jesus disse, então você vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Ele saiu triste. Por quê? Por quê? Porque ele não guardava os mandamentos? Na verdade, ali... Aí, que farei para ser salvo? Crê no Senhor Jesus. Não diz crê no Senhor Jesus, guarda o sábado. Crê no Senhor Jesus, seja batizado. Crê no Senhor Jesus e será salvo. É crer, não é dar o dízimo, não é frequentar a igreja A, B, C ou D. É crer no Senhor Jesus, a salvação. Por isso que não há nenhum outro nome dado debaixo do céu pelo qual possamos ser salvos. Não é sábado, não é adventista, Sim. não é batista, não é Assembleia de Deus. Sim. Salvação está na pessoa de Jesus. E tá infelizmente, na videira. A igreja adventista é extremamente exclusivista. Aqui, ó, o Grande Conflito, página 612. Pessoas de todas as classes unir-se-ão com os que proclamam a mensagem do terceiro anjo. Sim. Muitos dos que haviam se unido às igrejas da Babilônia aceitarão a chamada poderosa. Vi que Deus tem filhos honestos entre adventistas nominais e as igrejas caídas. E antes que as pragas sejam derramadas, pastores e povos serão chamados a sair dessas igrejas. Alegremente receberão a verdade. Que verdade é essa? A verdade da igreja adventista do sétimo dia. Olha lá. Que todos tenham cuidado para não levantar um clamor contra o único povo que está cumprindo a descrição dada do povo remanescente. Não há outro caminho seguro a não ser seguir o que diz a Conferência Geral, que é mais alta autoridade que existe entre nós. Olha lá, ainda quando em uma Conferência Geral, os juízos de homens escolhidos de diferentes partes do campo, de todas as igrejas e de todas as conferências se reúnem, essa Assembleia deve ser respeitada como a maior autoridade que Deus tem sobre toda a terra. Espera aí, isso está no testemunho para ministros. A maior autoridade sobre toda a terra não é uma Assembleia Geral. A maior autoridade sobre
toda a terra é a Bíblia. Uma característica de seita, já falamos aqui, seguir líderes humanos, seguir uma denominação, seguir, infelizmente, outro livro que não é a Bíblia Sagrada. Somente, tá aqui, ó, somente a Igreja Adventista do Sétimo Dia atende os requisitos chamados em Apocalipse 12:17. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, de acordo com as Escrituras, atende às especificações de Apocalipse 12, Apocalipse 14. Então, assim, existem camadas de verdade. Existem camadas de verdade. Lutero descobriu uma camada extremamente importante. Os batistas descobriram outra camada de verdade extremamente importante, que é o batismo. As igrejas pentecostais, elas defendem uma outra camada de verdade que é extremamente importante. Você tem que pregar mesmo, você tem que ser luz do mundo. E eu admiro isso, inclusive. Então, assim, existem camadas de verdade. A igreja adventista, ela descobriu uma outra camada de verdade, que, assim, embora o batismo seja importante, embora seja importante o dízimo, isso, aquilo, a igreja adventista, que na verdade foi formada por pastores que eram de outras igrejas, né? Eram batistas, metodistas e por aí vai. Eles descobriram que era importante também obedecer às leis de Deus. Porque, assim, ó, por exemplo, qual que é a parte mais importante da Bíblia? Escrita. Qual que é? De toda, de Gênesis e Apocalipse, do primeiro ao último verso. A parte mais importante que existe escrita na Bíblia é a única parte que quem escreveu não foi ser humano. Foi o próprio Deus. Ele escreveu letra por letra. E ele entregou para Moisés no Sinai. E, deixa eu perguntar, será que o que Moisés escreveu é mais importante do que o próprio Deus escreveu? Não, não é. O que Mateus, Marcos, Lucas e João escreveram é mais importante do que o próprio Deus escreveu? Não é. Será que o que Pedro ou o que Paulo escreveram é mais importante do que Deus escreveu? Sinto muito, não é. Um dia, Deus vai perguntar para algumas pessoas: vocês procuraram obedecer com a sua vida o que Paulo, Lucas, Mateus, João escreveram, mas não procuraram obedecer o que eu escrevi? O mandamento do sábado não foi ser humano que escreveu. Foi Deus. Todos serão salvos mediante a bondade de Deus. Mas permanecer salvo é uma escolha. Para permanecer salvo, Precisa você obedecer, tem que guardar os mandamentos. Inclusive. Você tem que guardar os mandamentos. Sim. E Você quais guarda? são os mandamentos? Você Sim. guarda. Guardo. Não, por favor, não minta. Você não guarda. Não existe um adventista do sétimo dia que guarda todos os mandamentos. Se ele guardar, sabe o que acontece? Ele está anulando o que Jesus fez. Jesus veio para destruir a lei? Não. Eu não vim para destruir a lei. Eu vim para cumprir a lei. Então, se Jesus cumpriu a lei por mim, eu tenho que confiar nele. Eu não tenho que cumprir a lei. Presta atenção nisso. Você nunca vai ser salvo por tentar guardar a lei. Você e qualquer adventista que está nos assistindo agora não consegue guardar a lei. Por isso, Jesus é o meu substituto na guarda da lei e o teu substituto. Mas você não respondeu a pergunta. Eu quero saber se a Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque o tema é: a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita? Então, você disse que não, mas eu te pergunto, porque para a Igreja Católica Apostólica Romana ensina que o catolicismo romano é a arca que salva todos os católicos. Eu te pergunto, a Igreja Adventista é a arca? Para você ela é a arca? Como disse aqui? Então vamos lá. Então, assim, ó. É sim ou não? Não precisa. Não, tudo bem. Nós estamos indo para o mesmo lugar em barcos diferentes. Eu estou numa arca, você está em outra. Se você entrar numa canoa furada, você vai desembarcar num céu furado, num céu errado. Então, mas assim... Então presta atenção que canoa você tá. Porque todas as canoas levam a Deus, é isso? Todos os caminhos? Então,
na verdade, a sinceridade, ela é a própria religião de Cristo. Everton, sinceridade não vai levar ninguém para o céu. Não, eu tô fico tendo... indignado. Calma, deixa ele continuar. Deixa ele concluir. Então vamos lá. Estamos indo para o mesmo lugar em barcos diferentes, certo? É só você não pular do barco, você sempre está dentro do barco, que você vai chegar no caminho, certo? A religião de Cristo era ser verdadeiro e ser sincero o tempo todo em absolutamente mas uma tudo. pessoa que é sincera, mas está enganada, ela está sinceramente enganada, né? Então ela está acreditando no engano, mas ela é sincera. Tá, tudo bem, vamos lá. Essa pessoa é salva? Se você ouve a voz do Espírito Santo de Deus e você obedece ela, você já está salvo. Se você resolve não obedecer mais a voz do Espírito Santo de Deus que fala na sua mente, naquele momento você desceu do barco. E a nossa vida, muitas vezes, pode ser que seja continuar subindo num barco e descendo, porque quando a gente não obedece a voz do Espírito Santo de Deus, a gente acaba ficando fora do barco naquele momento. Mas pela bondade de Deus, Deus com seu poderoso braço nos resgata novamente, e isso é todos os dias. É uma luta, que Paulo fala assim, eu esmurro o meu corpo. Então, assim, não é algo suave, é uma luta de vida ou morte eterna.